Dois, três. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o nosso PodDoc. Hoje nós estamos mais um episódio, nosso 31º episódio, então é motivo de muita alegria e conquista pra gente, né? Querendo ou não, 31 episódios já é uma marca bem legal, né? Mais de um ano à frente desse podcast. Sempre agradecendo nossos colaboradores, a Reviscom, você que tem as famosas ites, as bursites, as osteoartrites, epicondilites, as famosas ites que dão tanta dor nas pessoas, né? Venha conhecer Reviscom, um produto que eu uso no meu consultório e vocês vão ter o prazer de conhecer. Quem conhecer não vai querer abrir mão. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, pessoal, que eu já queria trazer há um bom tempo, principalmente a área dela, a especialidade dela, que é a reumatologia. Só lembrando vocês de não esquecer de fazer a inscrição no nosso canal, ativar o sininho e sempre compartilhar os links. Nós temos muito conteúdos legais para vocês. E retomando aqui, hoje eu estou recebendo uma colega e hoje, apesar que vocês vão ver esse episódio semana que vem, mas hoje é dia dos professores, a gravação. Então, além disso, é minha colega na universidade, a doutora Maíra Santana Genaro de Brito, né? Reumatologista, e ela vai falar um pouco hoje para a gente sobre as doenças da parte reumatológica, né? Principalmente algumas específicas que são bem prevalentes aqui no nosso estado, né? E que geram muito acometimento, seja em órgão-alvo, seja articular, enfim. E vou apresentar ela é médica reumatologista, professora da disciplina de reumatologia da UFMT, Unic, Univag, mestre e doutora em Ciências da Saúde pelo UFMT, formação em Reumatologia pela UNB, título pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Maíra, seja bem-vinda. Oi, uma honra te ter aqui, viu? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Podendo falar um pouquinho da nossa especialidade. Pois é, tem tempo que eu estava querendo trazer uma reumatologista aqui. Vocês, como são muito ocupados, costumam achar um horário, mas graças a Deus... Dia do professor. No dia do professor tivemos uma brecha aí, uma né? brecha hoje. Que facilitou esse encontro. Sim. Né? Me conta um pouquinho da sua trajetória na área médica. E tira uma curiosidade minha. Você sempre foi voltada para essa área da reumato? Não. Eu me formei aqui na Universidade Nascida de Cuiabá. aqui? Sou nascida aqui, sou de Cuiabá. Meus pais não, mas eu sou daqui. Meu avô era médico, né? Ele era pediatra, CRM3, né? Um dos primeiros. E depois nunca pensei assim em fazer nem medicina, né? Eu queria fazer direito. Aí quando eu fiz intercâmbio, eu acabei cursando aula de anatomia, veio o interesse. Intercâmbio? Intercâmbio. Aonde você foi? Eu fui para Washington, D.C. Aí eu fiquei um ano lá e peguei uma aula de anatomia. E aí, no high school. E aí acabou que eu falei, não, eu quero fazer medicina mesmo. Fiz na Universidade de Cuiabá. E aí depois eu quis sempre assim... Só te interromper. Você tinha quantos anos quando você fez? Eu tinha 16. 16 anos, quer dizer... Eu fui pro senior year, né? Isso já era um propósito na sua vida, né? Você mudou tudo. Botar a anatomia lá para você trabalhar num outro país e daquilo ali despertar uma vontade de ser médica, né? Foi assim, atípico. Eu acabei tendo que escolher as matérias, achei interessante, né? Eu gostava de fazer dissecção, essas coisas. Sim. E acabei que fiz. E aí, na universidade, não. Eu queria cirurgia cardíaca. Depois eu acabei fazendo... sonhos de início, sonhos de né? início. Não, eu quero ser cirurgião cardíaco. Aí no segundo ano eu acabei optando por onco, mas eu não sabia se eu queria onco ou clínica ou cirúrgica. Eu comprei o Marcelo Bonlai um tempão. Sim, Marcelo, amigo meu. Fiz a liga anos, eu acho que 3 ou 4 anos. Nossas publicações eram todas nisso. Mas no R1 eu vi que não era muito para mim. Quando eu comecei a residência de clínica médica, e aí eu comecei a ficar um pouquinho mais pendente ao endócrino ou reumato, que eu gosto muito de clínica médica mesmo. E aí eu me apaixonei pela reumato. A reumato é sensacional, uma aí, área ótima, né? Desde 2013 é minha paixão, né? E a docência, onde que surge nisso aí? Também não, nunca pensei em fazer mestrado, doutorado, fazer nada. Pessoal, fazer mestrado, doutorado não é para qualquer um, não. Não, eu queria ter meu consultório, tocar minha vida, quando eu acabei residência.
E a Denise, né, endócrino, me chamou para começar a atender na Unic. Sim. E aí eu comecei a atender ambulatório lá e os alunos, vamos fazer um trabalho de pesquisa, vamos fazer um trabalho de pesquisa, professora. E aí eu falei, eu não sei fazer, eu só sei captar dados, eu não sei fazer um artigo estruturado, estruturar, buscar. E aí eu falei, não, eu tenho que me capacitar. Aí foi a hora que eu comecei a fazer um mestrado, aí eu já tinha material para o doutorado, minha orientadora falou, Maíra, vamos tocar o doutorado. Tomou gosto? Fiz 2 filhos no doutorado, aliás. E aí... E deu tudo certo, e aí a gente encerrou, mas aí nesse meio tempo veio o convite para trabalhar na Univac e depois na UFMT, com o concurso agora, e eu estou super feliz. Eu não consegui abrir mão de nenhuma das 3, todo mundo, você é louca, Maíra? Eu falei, não, eu quero. E na família tem alguém da área da docência? Não, tanto que no grupo só eu, né? Eles calculam assim, Maíra, feliz dia do professor, só eu. Não, é porque lá em casa, nossa família tem, né? Minha mãe dá aula na medicina, meus avós, tios são professores, porque geralmente até tem essa influência. Mas isso já estava meio que reservado para você, viu? Foi acontecendo e eu fui gostando. Foi gostando, né? Às vezes as coisas aparecem pra gente, que é onde a gente toma gosto. Mas né? meu marido já é parecido também. Meu marido é agrônomo, mas ele sempre gostou dessa área da pesquisa, então ele fez mestrado, está cursando doutorado. E ele fica muito mais nessa parte das aulas, de lecionar, ele adora. Então, lá em casa somos nós dois, assim. Bacana. E sabe uma coisa também que eu acho? Depois que você entra com uns 2 pés mesmo no negócio, acaba você também acaba você tendo que ficar sempre se atualizando. Isso até para a tua prática clínica do dia a dia é importante, porque os alunos hoje te cobram isso, né? E querendo ou não, porque muitos... Por exemplo, se você sai da área acadêmica, você fica ali no teu consultório, e se você não tiver a vontade de ir a congressos para atualizar, você fica com aquele conteúdo na cabeça, né? E a docência faz você dar um passo atrás e sempre estar buscando, estimula você, né? Isso é muito legal. Eu vi também que você integra a câmara técnica, né, da reumatologia no CRM. Quando é que apareceu isso? Apareceu quando eu estava, a nossa associação, né, a nossa regional é a Somater, então quando eu comecei a conduzir a parte científica da Somater, eles me convidaram, então sou eu, o Eduardo e a Daliana, somos 3. E a comissão de doenças endêmicas também veio junto? Como é que foi isso? Veio 1 ano depois, aí 1 ano depois eu recebi o convite da Sociedade Brasileira para integrar, principalmente por causa dos meus estudos em chikungunya, né? Então isso abriu portas. Nós vamos abordar esse tema. Aí o pessoal, a gente está até fazendo junto na comissão, a gente está fazendo um novo guideline para tratamento e diagnóstico de chikungunya, porque o nosso é de 2017 da SBR, a gente vai atualizar os dados agora. Então, assim, várias pesquisas. Então, eu dei uma aula agora no Brasileiro de HIV, manifestação articular de HIV. Então, nossa comissão, o foco é ou doenças infecciosas que têm manifestações articulares, musculoesqueléticas, sistêmicas, né, que confundem com a nossa especialidade, ou todo o cuidado que a gente tem que ter com aquele paciente que é imunossuprimido, que é o da nossa área, né? Perfeito. Então, calendário vacinal próprio, a gente tem recomendações da sociedade, cuidado com a imunossupressão. Eu acho esse trabalho de divulgação, e vocês montar essa nova coisa, esse novo projeto e divulgar isso é fundamental. Porque, assim, creio eu que você está à frente aí de atendimentos, os atendimentos, os tratamentos que a gente vê no dia a dia aí para as doenças reumatológicas são diversos, né? Então, e assim, nada com muito guideline, com muita orientação de um escopo, né? De uma coisa representada por uma sociedade, né? E a gente vê absurdos aí, né? Então, eu acho que ter um guideline para o colega médico, principalmente esses que estão na base da pirâmide, nas clínicas aí de serviço público, é fundamental. Fundamental. A reumatologia, o legal é isso, né? A diretoria, ele dividiu em doenças, em grandes grupos. Cada grupo, ele tem um líder e cada líder tem vários reumatologistas atuando com ele. Então, tudo que tem repercussão na mídia, ou tem uma data nacional, ou tem porque nem a fibromialgia, que teve algum problema agora, de liberar para alguns pacientes que eles sejam afastados, tudo isso, a SBR tem essas comissões que elas vão falar pela sociedade, porque eles estudam mais essa área. Então, tudo, até no Brasileiro, quando vai montar a grade científica,
busca dentro das comissões. Então, são colegas que trabalham para fazer isso. Até se eu quiser a liberação de alguma droga ou de alguma vacina, que nem agora, a nossa comissão tomou frente da liberação para o Shingrix, para a nossa população entrar, nosso grupo, né, dos pacientes imunossuprimidos, entrarem também para receber essa medicação. Explica então, para aquela câmera para o pessoal o que é isso. É a consulta pública, né? Então, a gente tem uma consulta pública para saber o quê? A gente quer que libere, às vezes, alguma medicação, quer que libere alguma vacina para alguma população específica que não tem acesso, porque é uma vacina muito cara, mas é uma vacina que essa população precisa. Precisa e pode ser beneficiada, pode né? ser e beneficiada. Que vai gerar muita... Zoster, né? Então, vai gerar muita economia lá na frente. Vai gerar economia, menos internação, melhora a qualidade de vida dos pacientes, melhor adesão ao tratamento da doença de base. Então, a gente segue com a divulgação dessas consultas públicas para quê? Para ter liberação. Perfeito. Isso. Então, tudo isso as comissões fazem, né? Então, isso ajuda trabalho muito interessante, né? Principalmente no seu caso, na comissão de doença infecciosa, né? E nessa área nossa aqui é muito prevalente, né? Bom, e vamos abordar um pouquinho, vamos começar do começo. Já diria o meu velho avô. Quais são as doenças mais comuns na área da reumatologia que você consegue pontuar para a gente? Nós temos muito lombalgia, né? E na nossa área vem lombalgia de padrão inflamatório, que tem as espondiloartropatias, né? Tanto axial quanto periférica, fibromialgia, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, muito também, né? Gota, também é uma doença da nossa área, osteoartrite, antiga artrose, né? Que a gente mudou a nomenclatura em 2019. E outras doenças imunomediadas um pouco mais raras, né? Miopatias inflamatórias, doença de Sjögren, as vasculites sistêmicas, todas fazem parte. Doenças osteometabólicas também somos nós que tratamos. Então, osteoporose, né? Entra também com uma doença que a reumatologia, ela tece guidelines. Você vê, né? Osteoporose. Geralmente está muito associado com o pessoal da geriatria, né? Da endócrino, né? Mas a reumatologia também é um braço grande, né? Quem geralmente lidera a presidência do abraço, né? Que é a Associação de Doenças Osteometabólicas ou é um reumatologista, geralmente é um endócrino. Apesar de ser uma doença comum para ginecologia, ortopedia, né, geriatria, reumato e endócrino. Então, são todas essas especialidades que atuam junto. Então, a gente recebe muito no consultório paciente com essas doenças. Certo. E por que os pacientes, qual que é a sua opinião, por que os pacientes demoram tanto a chegar no especialista da reumatologia? Você acha que é pela pouca quantidade de profissional, pela demanda ser muito grande e aí outras especialidades acabam abraçando? Qual que é a tua opinião específica para isso? Acho que é multifatorial, né? Primeiro que o paciente, quando ele tem o sintoma, ele tem um sinal, muitas vezes ele não pensa no reumatologista, né? Eu passo isso na minha especialidade. É bem isso. Ele pensa no quê? Ele pensa, é um ortopedista. Sim. Eu tenho envolvimento oftalmológico, é oftalmo. Eu tenho uma pneumopatia intersticial, é o pneu. E, na verdade, por nossas doenças muitas vezes serem sistêmicas, principalmente as imunomediadas, o qual nunca vão pensar que é do reumato, né? Então, eu acho que isso atrapalha um pouco. A outra causa é a falta de conhecimento de alguns colegas mesmo, que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes. A reumatologia não é uma disciplina que ela é tão fundamentada na educação médica. Então, agora que a gente está começando a implantar isso... na graduação, né? Sim, o que eu falo para os alunos é assim, eu gostaria que vocês fossem reumato, mas assim, se vocês não quiserem ser, pelo menos vocês têm que entender o que você tem que mandar para o reumatologista. Você sabe que eu passo isso também na minha especialidade, e lá na universidade é um prato cheio para a gente fazer isso. Olha, vocês não precisam querer ser fisiatras, mas pelo menos entender um pouco de quando esse paciente chegar, ao invés de você tomar uma conduta, encaminhar. Porque, vamos dar um exemplo aqui na minha especialidade. Às vezes o paciente tem um AVC, fica lá internado, se a gente tomar conduta precoce, esse paciente pode reabilitar mais precocemente e voltar à vida ativa. E eu acho que no teu caso também não foge a regra, né? A mesma coisa. Então, demora muito. Essa jornada do paciente ela demora muito. Então, esse delay é ruim. Sim. Esse atraso é muito ruim. E isso, a formação médica, eu acho que está aí um trabalho bom que a universidade que nós trabalhamos faz, é dar esse espaço para nós especialistas, principalmente dessas especialidades não tanto comuns, né? Já
tá lá na graduação para os alunos terem um primeiro contato e reconhecer. Você sabe que eu recebo já muito hoje pacientes de alunos, tanto na graduação como já esses recém-formados que já... Isso é muito legal. É muito legal, é muito satisfatório, legal. não é? É muito legal. Eles pensam na gente, às vezes eles mandam mensagem e falam, professora, eu acho que é um pacientinho da nossa área. Então eu fico muito feliz. Eu falo assim, vocês têm que só pensar. E vocês só vão pensar o que vocês estudarem. Então por isso que a gente tem que dar essa possibilidade, Sim. né? E falta também dos colegas, às vezes, investigarem. Sim. Que é uma coisa que a gente está trabalhando no multidisciplinar, né? Então, o colega, por exemplo, um dermatologista, está com uma psoríase, pensar se esse paciente não está com envolvimento musculoesquelético, oftalmológico, intestinal, porque já não é mais psoríase, é a doença psoriásica. E aí é multidisciplinar. Exatamente. Então, a gente também está trabalhando nessas relações com a gastro, com a pneumo, com a cardio, porque até hoje é chikungunya, miocardite, chikungunya. É muito, entendeu? né? Não, chikungunya do reumato. Né? Mas se eu não tratar e se eu não pensar na possibilidade de envolvimento cardíaco viral, esse paciente pode sim evoluir com uma insuficiência cardíaca. Sim, então, é tudo isso, a gente tentar trabalhar, ver o paciente como um todo e pensar nas outras possibilidades, tecer o leque de possibilidades diagnósticas. Então, eu acho que são várias coisas, né? E por isso que eu estava te falando, dia 28 de setembro foi o dia de divulgação, né? Conscientização nacional da minha especialidade. A Sociedade Brasileira de Reumatologia fez isso para o pessoal entender o que um reumatologista faz, o que ele trata, quando que eu devo procurar um reumato. Então, a gente está nesse trabalho de divulgação. E eu vejo da seguinte forma também, nós médicos fomos, principalmente da geração um pouquinho mais antiga, fomos treinados para ser segmentados. Por exemplo, às vezes tem a patologia lá que é reumatológica, mas dá acometimento sistêmico. E aí você consegue encontrar o problema do paciente. Só que aí você associa aquele problema do paciente àquela outra especialidade, mas a base do problema, às vezes, está na parte da doença reumatológica, e você esquece de ir na base, você vai no acometimento sistêmico, que está certo, você tem que olhar, mas você não pode esquecer, né, daquela doença que é de base, que é a doença reumatológica. Que nem eu falo assim, o lúpus, deu manifestação cutânea, tá com a dermato. Lúpus, né? A dermato encaminhou para reumato, porque assim, aí começou uma terapia. Tá, mas essa terapia, e se ele tiver um envolvimento de outro órgão? Sim. Aquela terapia vai cobrir tudo? Néfro, né? Investigou se pode ter mucosa, pode ter olho, pode ter pulmão, pode ter coração, pode ter articulação, pode ter rim. E aí a gente pode ter uma terapêutica que é boa para tudo. Exatamente. E vai impactar menos na vida desse paciente. Então, assim, por isso que tem que trabalhar educação do paciente, educação do colega e essa interação. Mudar isso não é fácil, mas cabe nós como docentes, né? Tentar e tentar trabalhar isso desde lá na base, que é na graduação, né? E para você, quais seriam, assim, falando para o leigo naquela câmera ali, sintomas que o paciente apresenta que ele tem que falar assim, não, tenho que pensar na reumatologia, porque, não sei se você sabe, mas aqui é um podcast que a gente trabalha, tem muito aluno que nos escuta, mas tem muitos participantes que escuta, que nos vê aí, e eles ficam interessados, né? E eu acho que essa é uma oportunidade bacana para isso. Se você fosse listar aí alguns sintomas ou sinais, falar assim, opa, esse paciente precisa procurar o reumatologista. Eu quero deixar claro assim, o reumatologista ele trata doenças imunomediadas, né? Mas ele também vai tratar doenças mecânicas. Sim. Mas eu não ligo do paciente na ortopedia na doença mecânica, porque eu e a ortopedia, as duas especialidades vão tratar. O problema é a gente pensar nos sinais e sintomas da doença imunomediada, que é essa que geralmente ela tem um tempo maior para o paciente nos procurar. Então, pensar sempre que se o paciente tiver sintomas constitucionais, por exemplo, febre, principalmente aquela febre, um pico diário só, não tão alta, pode ter calafrios, pode ter uma perda de peso, não é tão importante, mas é discreta, o paciente já fala, pode ter gânglios, né, linfonodomegalia, esse paciente pode... Aprender a se palpar, se palpar, achar lá, olha, nossa, tá durando um tempinho mais... O
dor articular, dificuldade de movimentar as articulações, principalmente se isso perdurar mais de 6 semanas. Inchaço nas articulações. Outras manifestações aparecendo junto, uma mancha na pele que não vai embora, pode ser plana, pode ser vermelha, pode descamar, pode ser uma placa, sempre pensar nisso. Feridas na boca recorrente, vaginais, penianas, feridas que ficam lá, incomodam, dolorosas, também tem que pensar. Indolores também, algumas doenças de base, tosse, falta de ar, dor no peito. Quando aparecer vários sintomas juntos que eles não casam, pensar no reumatologista. Também paciente com dor difusa, dificuldade de dormir, cansaço. As nossas doenças por processo inflamatório sistêmico muitas vezes dão muito cansaço. Então pensar naquele paciente que fica muito cansado. Então tem que pensar na nossa especialidade, tá? Pode ser várias doenças, desde sensibilização central até imunomediada. Esses sintomas geralmente eles aparecem. Perfeito. E vamos entrar na parte da dor, né, que é uma área que a gente trabalha bem em conjunto. Qual que é a diferença entre uma dor reumatológica e de uma dor comum? Aí a gente divide. Tem como a gente dividir isso aí? Tem. Geralmente a dor comum que a gente fala é uma dor mecânica, né? Sim. Afetiva mecânica. Dormir mal, de mau jeito. A dor mecânica, geralmente, você tem relação com o movimento. Perfeito. Então, é aquele paciente que ele vai acordar bem, aí ele começa a mexer, dói. Ele faz o repouso, melhora. A dor de padrão inflamatório, não. A dor de padrão inflamatório, ele acorda o paciente à noite. O paciente acorda com dor, o paciente acorda com dificuldade de mover a coluna, as articulações. No decorrer do dia melhora, a dor de padrão inflamatório ela melhora no decorrer do dia, tá? Então tem essa diferença. E pensar também nas dores nociplásticas, né? Sim, que são aquelas dores difusas que o paciente não tem lesão. Então o paciente olho nu você não vê nada. Não vê nada, que é o que o pessoal geralmente fala assim, você não tem nada, você está inventando, você está fibromialgia tem muito isso. Fibromialgia, o paciente ele tem os exames normais, não tem nenhuma lesão orgânica, mas ele tem muita dor. Sim. E uma dor que ele não consegue localizar no corpo inteiro. Então essas são as dores. E geralmente vem associada até com comprometimento emocional, né? Sim. Porque são pacientes que como você falou, como é que eu vou dizer? Falam que parece que está com o corpo mole, fazendo o corpo mole, e na verdade ele está sentindo a dor, né? E aquilo, imagina todo dia, mas você não tem nada, porque é diferente de você pegar um paciente que, por exemplo, teve um AVC. Está vendo lá que ele está plégico, né? Mas quem tem essa dor, principalmente essa que você falou, nociplástica, não está vendo nada, né? E ele acaba sofrendo no trabalho, relacionamento pessoal, né? E comprometimento emocional vai junto, né? A gente, quando tem dor, a gente não tem prazer. Nem para realizar nossas atividades laborais, muito menos para fazer atividade social. Sim. Você está indisposto, você só quer ficar quieto, você não quer que ninguém nem te abrace. Esse é o padrão dessa dor. Sim. A pessoa ela sente dor num abraço. Um abraço não é para gerar dor, né? Um toque não é para gerar dor. Então, isso é estranho. E Sim. isso você tem que procurar um especialista para investigar. Para investigar. Vamos entrar um pouquinho numa patologia que ela é objeto, principalmente aqui no nosso estado aqui, acho que estourou de caso aqui, né? Que é a chikungunya, né? A gente já teve o período da Covid, já teve o período aí da dengue, mas a chikungunya, eu falo até para meus pacientes, olha, é melhor você ter infecção por Covid e por dengue do que chikungunya, porque assim, os relatos, e teve um período há pouco tempo atrás que foi impressionante a quantidade de pessoas que adquiriram, né, que tiveram infecção por chikungunya, e ela, assim, meu sogro teve, por exemplo, dá uma dor articular que, assim, a pessoa não consegue sair da cama, né? Me conta um pouquinho, vamos falar um pouquinho, abordar mais esse tema da chikungunya, que é um objeto de muito questionamento nos nossos consultórios, né, e de pessoas próximas a gente, que, né, porque muita gente teve, né? E o que a gente vê também é a questão do tratamento, né? Muito, você vê, eu estou tomando isso, o outro fala, mas eu estou tomando aquilo, isso está acabando comigo, não sei o quê. Muitos deles fazem uso crônico de anti-inflamatório, que acabam desenvolvendo outros problemas de fundo renal, descontrole de pressão. Conta um pouquinho sobre a chikungunya para a gente, vamos entrar um pouquinho nesse bate-papo. A chikungunya não é
era uma doença da nossa região, né? Sim. A gente tem dengue há muito tempo, depois a gente teve a zika. Zika, tudo é verdade. por culpa do vetor, né? Então, assim, com a globalização, acaba que interfere nisso. A gente tendo um vetor na região e esse vírus, ele tendo a capacidade de migrar, o paciente vir no período de viremia, que é quando o vírus está circulando no organismo dele, ele conseguir migrar para um outro país, a gente começa tendo vetor a manter essa doença. E no estado do Mato Grosso, essa doença se tornou endêmica, né? O problema que a gente tem aqui no estado é que nós temos outros vírus. Nós temos 5 vírus descritos aqui, né? Então, a gente, além das dengue, da zika, da chikungunya, a gente tem o maiaro, no norte do estado, e a gente também tem o oropouche, né? Sim. E os sintomas são dos que perduram por mais tempo, né? A gente fala cronifica, né? Aquele paciente que fica mais de 3 meses com queixa clínica, o maiaro e a chikungunya são os únicos dos 3, tá? Os outros dos 5, né? Os outros 3, eles são mais agudos. Então, eu tenho aquela fase aguda. A zika praticamente é uma semana, se ele não complicar ou não pegar uma gestante. A dengue também. Eu posso ter um residual até de 4 semanas no sistema musculoesquelético. Mas o quadro clínico é aquela primeira semana. É a primeira semana. Nossa, quando eu tive... Foi, né? Nossa senhora, pensei que eu tinha apanhado. Não, são doenças que judiam. Nessa fase aguda é o mais difícil de separar. As 5. As 5, né? As 5 são muito parecidas. É uma outra particularidade para a gente pensar, tá? Nós vamos abordar isso aí, pessoal. Tenha calma. Por isso que as 5 precisa que, dependendo da fase, a gente faça o exame. Não basta a gente fazer só aqui no nosso estado perfil clínico epidemiológico na fase aguda. Você tem que partir para sorologias e tudo, né? No caso da primeira semana, não dá para pedir sorologia, né? Então, a gente consegue ver o agente. E o problema é que muitas vezes... acompanhar o doente, né? Sorologia, depois da primeira semana, a gente consegue um aumento de IgM e depois da segunda a gente já tem um aumento de IgG, né? Então, a sorologia, ela não pode ser solicitada nos primeiros dias. Os pacientes, é bom que eles estejam cientes disso, porque eles vão para o atendimento, às vezes o colega pede. Sim, para quem não sabe, pessoal, só explica para o pessoal porque o que é IgM e IgG. IgM é uma infecção aguda e IgG é uma infecção crônica, né? Porque... Às vezes tem gente que nos escutam aqui e aí o que é IgE? Pois é, tá vendo? Trazer uma pessoa muito técnica que sabe muito dá nisso. Mas é isso, né? Então assim, acaba que na primeira semana é acompanhamento do paciente, né? A primeira semana, na maioria das vezes, eu não vou ter como determinar. O que a gente tem agora é de dengue, a gente tem. E alguns laboratórios têm de chikungunya também, tá? Então, alguns grandes laboratórios aqui fazem esse PCR, que a gente detectar material genético do vírus, o vírus circulante. Né? Para zika, para maiaro e para oropouche, a gente não tem, tá? E isso no serviço, só te interrompendo, isso no serviço público, o paciente tem acesso dessas da chikungunya? Não, dengue tem, chikungunya não tem, chikungunya é privado. Mas o LACEN, quando você manda, por isso que você tem que notificar esses casos. Mesmo no posto de saúde, vocês têm que coletar o sangue. Por quê? O LACEN, ele pega o estado, né? Ele pega e ele vai avaliar todos esses dados. E eles geralmente triam para os 3 principais. Mas se não fecha para os 3 principais, eles pegam aqueles outros 2 e eles testam também. Então, por isso que a gente sabe que tem maiaro e oropouche circulando no estado. Sim, porque o LACEN, ele pega esse sangue que o posto de saúde mandou e ele tria num segundo momento. Tá, mas espera aí. O colega chega lá, mesmo não tendo chikungunya como teste, você pede mesmo lá? Você pede como se fosse notificar para dengue. Às vezes eles notificam o suspeita de chikungunya. Mas aí lá eles retestam. Eles guardam essas amostras, eles não desprezam a amostra, entendeu? Então, é sempre importante a coleta e é sempre importante a notificação. Agora, o que não pode é pedir sorologia nos primeiros, tem que esperar. Primeiros dias. Nos primeiros 5 dias, principalmente, a gente não vai ter sorologia positiva. Então, a gente tem que esperar. O desespero também do paciente, né? Faz seguimento desse paciente, como você falou, acompanha o quadro clínico e no momento certo vocês peçam a sorologia. Então, é importante no nosso estado pedir isso. Sobre chikungunya, sempre lembrar o nome dele quer dizer aquele que fica curvado. Então, a doença, ela foi chamada assim porque ela gera um quadro muito importante de dor. Só que diferente das outras doenças reumatológicas, que até a gente usa como diagnóstico diferencial, ela faz uma dissociação clínica radiológica. Então, o paciente ele tem muita dor,
Mas no na exame imagem, no exame físico, eu não consigo ver edema, né? Palpar o edema. E o raio-x também vem normal? No raio-x também não. Só às vezes numa ultrassom, numa ressonância, eu consigo ver que esse paciente realmente tem um processo inflamatório intenso. Porque às vezes você fala assim, nossa, mas meu paciente com artrite reumatoide fica muito mais inflamado. E esse com chikungunya está reclamando muito mais de dor. E eles cursam com proteínas inflamatórias Sim, na fase aumentadas? aguda. Fase aguda, né? Na fase aguda eu tenho aumento de PCR e VHS. Sim. Na crônica, tem um estudo em Curaçao que fala que teve um aumento de ferritina. Sim, ferritina também é um marcador, né? E também é um marcador de fase aguda. A gente não conseguiu replicar isso nos nossos estudos aqui no Mato Grosso, tá? Mas a linhagem era diferente. Então, a gente tem várias linhagens de chikungunya, a gente não tem uma só. No Brasil, a gente tem duas circulando, tá? Que é a asiática e a SSA. São duas linhagens que estão circulando. Mas, assim, no estado do Mato Grosso, a gente tem descrito a SSA. A gente não sabe se a asiática ainda chegou aqui. Nas dosagens que a gente tinha era só SSA e depois teve mutação de SSA por causa do número de casos. Sim. Né? E vem cá, assim, para o nosso paciente aqui, como é que esse paciente vai pensar assim, poxa, eu tô com chikungunya? Quais são os sinais? Ele geralmente, nesses últimos 2 anos, mudou o padrão. Chikungunya, não é dengue? Tenta... de determinar, né? A dengue em si, ela dá muito mais dor muscular do que dor articular. É aquele negócio que eu falei, né? Parece que se apanhou, né? Parece que se apanhou, dá muita cefaleia, tá? Então, esse paciente, às vezes, ele vai ter, inicialmente, a febre dele pode se estender e, geralmente, a piora do paciente com a dengue é depois que cessa a febre, né? Principalmente os quadros hemorrágicos, né? No caso da chikungunya, é muita dor articular. Ele pode ter rash, que é ficar todo vermelhinho, parece que coçando, tá arranhando, né? Principalmente essa cepa que teve 2024, 2025, a gente teve muito envolvimento cutâneo, né? Na cepa que a gente acompanhava em 2027, a gente não tinha tanto quadro cutâneo, mas esses 2 últimos anos, muito quadro cutâneo. É mutação mesmo do vírus, né? A gente não sabe qual é essa última linhagem, tanto que é isso que a gente quer estudar, qual que é a linhagem, se veio a asiática para a região, porque a gente percebeu que mudou o padrão. No Mato Grosso, a gente já tem o chikungunya circulando desde 2016. Caramba, desde 16? Desde 2016. Brasil chegou em 2014, Mato Grosso a gente já tem desde 2016. Mas o boom foi agora? 2017 a gente teve muito caso em Várzea Grande, muito caso, que foi quando eu comecei minha pesquisa. Mas sem diagnóstico, 2018, né? Ou não, já com diagnóstico. Em 2018 a gente teve muita manifestação neurológica. E o ano passado deu teve uma demais. acalmada na pandemia pelo Covid. Aí quando foi 2024 voltou a ter muito caso, mas mudou o padrão. Mais envolvimento de membros inferiores, distais, intensos, mais manifestações atípicas, sistema nervoso central, a gente internou alguns pacientes, renal, cutâneo e começou agora a ter alguns casos graves também em crianças. A gente teve documentação. Quadro inflamatório, né? E envolvimento cutâneo e hematológico importante, neurológico em crianças recém-nascidas, que pode ter essa transmissão vertical. Isso é importante, pessoal. Se a mãe estiver grávida lá nos últimos meses de gestação, ela tiver naquele quadro que tem muito vírus circulando e ela tiver o nenê, ela pode passar. Por isso que tem que usar repelente às grávidas, né? Principalmente não é só por causa de zika, é por causa de chikungunya também. Chikungunya também. Então fica um alerta aí, pessoal, para quem nos escuta e nos vê, né, no podcast, essa transmissão vertical, né? Já estão tendo casos de crianças recém-nascidos já com sintomatologia fruto da chikungunya. Cutânea é muito importante, aquelas lesões descamativas extensas, com perda de solução de continuidade, assim, bem graves nas crianças. E a gente tem relato na literatura. Saiu agora um outro artigo que fala que a gente achava que criança e adolescente não tinha tanta manifestação, mas a gente está vendo que eles estão tendo alguns quadros que são um pouco mais brandos, né, que os pacientes da nossa faixa de risco, que geralmente é a mulher de meia idade, com comorbidade, com lesão articular prévia, com co-infecção com dengue. Esses são os pacientes que cronificam, que persiste mais tempo com dor articular, né? Mas a gente está vendo que também nessa população está tendo manifestação residual. Na tua prática clínica, essa dor articular arrastada, eu vou te falar na minha prática, eu tenho pacientes lá com dor já há mais de 3 anos. O que você já pega, você já viu, que você que trabalha muito com esse paciente? Nós temos a corte na Unic, né? A corte começou em 2000
2017. E desses pacientes, 226 ou 27 pacientes que a gente tem acompanhando, 27% dos pacientes ainda têm dor articular. Num período de quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Então, pessoal, a gente está falando aí de quase 30% de uma gama aí de quase 250 pacientes, né? Quer dizer, é um volume grande, 8 anos tendo dor. A gente tem no Oceano Índico artigos mostrando de pacientes que estão 13 anos. Então, e o problema é esse, né? E o que acontece? Eu já faço uma reflexão mais profunda do negócio, não sei se você concorda comigo ou não. Muitas vezes desses pacientes não têm condição de uso de medicamentos melhor, acabam fazendo uso crônico de anti-inflamatórios, acabam desenvolvendo, por consequência, problemas renais, descompensação de pressão arterial, úlceras. Então, o acompanhamento com o especialista, pessoal, é de suma importância, porque aqui nós somos meio acostumados a nos tratar, né? Então, vou ali no farmacêutico, vai lá e te dá um anti-inflamatório, dá um escambau, né? E isso, a longo prazo, pode trazer problema. Eu acho que é um alerta que fica o espaço aqui para a gente fazer esse alerta, né? E é gritante como eles melhoram. Então, assim, são pacientes que às vezes ficam meses sofrendo de dor e aí quando eles começam o acompanhamento com o especialista, a gente faz o segmento, introduz a medicação, retira os sintomáticos, o paciente fala, Maíra, eu tô ótimo, já posso tirar o remédio? Eu falo, calma. Fica... Calma, mas, calma assim, que a gente vai tirar devagarinho, vai ter o seu tempo. Porque o chikungunya tem muitos dados comparando ele com a artrite reumatoide, né? Principalmente nessa fase crônica. Então, só que a diferença é que a chikungunya, em algum momento, eu vou conseguir fazer com que ela se controle e o paciente pare de ser sintomático. Por isso que diminui o número de pacientes com dor articular com o passar do tempo. Diferente da artrite reumatoide, que não tem cura. Não tem como você manter. Então, esse paciente ele vai ter o período que eu vou tirar e ele vai ficar sem medicação nenhuma. E tem uma reação antígena, reação antígeno-anticorpo local nessas articulações aí? Então, tinham 3 teorias, né? Ou que seria um gatilho para uma doença autoimune, ou que eu teria replicação viral, por mais que seja latente, mas a gente teria. E o terceiro é que teria material genético, mas não vírus ativo e teria dificuldade desse washout, a retirada, né? E um comprometimento da imunidade adaptativa. Na nossa pesquisa, que a gente publicou agora em 2023, a gente viu que os nossos pacientes, eles tinham partículas virais. Então tinha resto viral lá nas articulações. E um processo inflamatório. Sim. E aí por isso que eles podem ir até para quadros destrutivos, de deformidade. De deformidade, erosão, óssea. Por isso que a gente tem que controlar o processo inflamatório. Por isso que é tão importante o paciente procurar o especialista, começar não o fazer tratamento. uso indiscriminado de remédio, né? Porque, nossa, o que eu recebo de paciente usando aí ad eternum, assim, o nada contra, né? Ele adora corticóide, mas o reumato, ele sabe como manejar exatamente. Então, uma coisa é eu prescrever e eu acompanhar o jeito, o desmame e todo o controle. Depois é ficar indo lá na farmácia. Depois você ficar aplicando de depósito. Exatamente. Entendeu? É outra linha, né? E mais alguma coisa da chikungunya que a gente esqueceu de abordar? O tratamento, o Ministério da Saúde, ele montou um guideline, né? Isso a Sociedade Brasileira também. Lembrar que na fase aguda o paciente não pode fazer o uso de anti-inflamatório e corticoide por causa da co-infecção com dengue que a gente pode ter, então risco, né? Então evitar ao máximo, exceto se o paciente tiver manifestações graves, neurológicas, alguma coisa, a gente acaba lançando mão de corticoide, mas esse paciente é internado, imunoglobulina também muitas vezes precisa na fase aguda, mas tirando os casos graves, não é para usar, tá, gente? É só analgesia. E outra coisa que eu vejo muito na prática clínica é a dificuldade do pessoal entender que drogas de ação central, elas só são prescritas se o paciente tiver dor neuropática. Sim, se o paciente não está com formigamento, não está com dor queimação, né? Não é para prescrever pregabalina, não é para prescrever amitriptilina, duloxetina, o que eu mais vejo. Tem muito, né? Muito. E aí eu tenho que tirar do paciente porque não precisa. E é um custo muito alto. E outra, só da cronificação da central, pelo menos ele tem que estar pelo menos 3 meses de sintoma, né? E a gente vê isso, o pessoal usando já de fase aguda, já vai... Sem queixa clínica característica. Taca pregabalina.
E gabapentina, né? Se ele está com uma sinovite, está comprimindo, aí está com a queixa, ok. Mas se o paciente não está, que é o que eu falo para meus alunos, não precisa, né? Fase subaguda, aí você já pode entrar com analgésico, anti-inflamatório, corticoide, mas é isso, doses anti-inflamatórias, doses baixas, com segmento. E na fase crônica, aí que é mais do reumato, a gente usa droga mesmo imunossupressora. Então, primeira linha metrexato. A gente não viu com essa cepa, em nenhum estudo confirmou isso, uso isolado de hidroxicloroquina. Em 2017 a gente usava, tinha benefício, hoje a gente não consegue usar ela isolada. Muitas vezes a gente usa em associação, né? Mas não isolada. Sulfasalazina também, e na refratariedade a gente pode introduzir biológico. Tem guideline com anti-TNF, tem. Para paciente que é refratário a tudo, ele pode usar anti-TNF. Mas o refratário depois de quanto tempo? Aí, geralmente, a gente respeita o pico de ação das drogas, que em média 12 semanas, né? Aí respeitou, fez as associações. Meses, né? Tem estudo com leflunomida também, alguns mostraram benefício. Então, vai depender. E muitas vezes, até atingir o pico de ação da droga, ele fica com sintomático. Fica com sintomático, né? Controlando. E o que não dá muito certo, é que eu vejo alguns colegas prescrevendo, é assim, faz 5 dias de corticoide, e aí você não revê esse paciente. O paciente suspende e volta a dor toda de novo. Você pode fazer os 5 dias, mas reavalia e vê se ele vai precisar de mais tempo ou não. Porque às vezes é aí que eu vou começar a escalonar o tratamento. Mas eu não vou conseguir ainda tirar o sintomático, porque a outra droga ela demora um tempo para fazer efeito. O que eu acho no segredo do sucesso no tratamento dos pacientes com chikungunya é o acompanhamento. É o segmento. Tipo assim, não dá para você iniciar um tratamento. Assim, eu penso o seguinte, se eu tenho condição de acompanhar esse paciente perto, que é o ideal, eu entro com tudo que tem de melhor. Agora, se eu vejo esse paciente, eu vou ver ele só daqui 2, 3 meses, você tem que pensar muito bem na sua propedêutica, né? Porque aí você vai dar aquela medicação que dá aquele pico, não? E depois para e ele fica sem, às vezes é melhor você manter um sintomático ali por um período, né? Mas o segredo, no meu modo de ver, é o acompanhamento de perto. Efeitos adversos. Exatamente, porque é onde peca o problema do tratamento do paciente. Você vê ele uma vez, aí você vai ver ele daqui 2, 3 meses. No serviço público acontece isso muito. Ele já chega com alteração renal, alteração hepática e por aí vai, né? É complicado. E a vacina, né? A gente tem 2 vacinas aprovadas pelo FDA para chikungunya. Uma já está aprovada pela Anvisa aqui no Brasil, só que a que foi aprovada, né? Ela não pode ser dada para menores de 18 anos. Mas já está em... a gente ainda não tem o acesso, mas foi aprovada agora em maio. Maio ou abril, recente aí, né? Foi bem recente. E eu acredito que a gente vai ter ela disponível no próximo ano, tá? Sim, começo do próximo ano. Mas assim, ela é com vírus vivo atenuado. Então, não pode ir em gestante, menor. Só que foi aprovada no mesmo período pelo FDA nos Estados Unidos, que ela é só partícula, é um vírus-like, né? Ele não tem material genético, então ele não replica. Então, esse eu posso dar para gestante a partir de 12 anos, eu posso dar para paciente imunossuprimido, para a minha população. Então, é uma outra vacina que a gente está esperando a Anvisa aprovar. Né? Que logo vai estar aí, né? A gente já vai trazer elas. E só, sei que não é muito objeto do nosso tema aqui de discussão pelo tempo, mas da dengue, como é que está a questão da vacina da dengue? Então, a vacina da dengue, a gente tem uma outra que foi publicada, até um artigo recente, o COR publicou, né? Excelente. Que essa outra vai cobrir provavelmente os 4 sorotipos. Mas tem uma que... Tem uma, mas ela cobre... ela não é tão efetiva assim. Acho que ela cobre só um, não é? Ela cobre 2. E assim, ela não é tão efetiva, mas ela é boa. Ela é muito boa. A primeira que a gente teve deu mais reação adversa, deu mais problema. As outras... Não, é porque o paciente que já tinha a infecção prévia era um paciente que quando tomava ela poderia desenvolver uma reação adversa. Mas assim, as outras não. As outras 2 que foram lançadas, elas já eram bem mais seguras. E a que vai ser lançada, ela é excelente. Que cobre os 4 sorotipos, né? Eu acho que é melhor aguardar ela. É a terceira, né? A terceira, eu tô falando de 4, a terceira. Acho que é melhor aguardar ela que cobre. Não, mas assim, eu fiz no meu filho, a que tá agora, ela foi tranquila. Tranquila, não teve reação, não? A gente tem que pensar principalmente nas crianças, né? O paciente imunossuprimido não pode tomar, essa que está disponível, tá? A gente já recomenda que quem não sabe, o imunossuprimido é quem? Os HIVs, né? Paciente que tem imunodeficiência, paciente que toma medicação que baixa a imunidade, né? Toma biológico. Então,
Então, esses pacientes não podem fazer uso da vacina da dengue, tá? Olha, pessoal, então segue aí e fica atento a isso. Então, paciente com imunossuprimido não pode fazer uso da vacina da dengue. Isso é um alerta importante, né? Que muitas das vezes aí não é muito divulgado, né? Não. A gente sempre, os nossos pacientes, a gente dá o calendáriozinho, manda pro CRI, tá? Lá no CRI ele já tem a nossa cartinha, vai com carimbo, com CID, de imunossupressão por droga. E aí o paciente ele vai tomar só as vacinas que são autorizadas segundo a SBIM, né? Que tem o calendário nacional e aí eles recebem as vacinações especiais. Positivo. Vamos falar um pouquinho agora, acho que abordamos bem esse tema. Vamos falar um pouquinho agora sobre a jornada do paciente reumatológico. É complicado chegar lá no reumato, né? O que você acha? Quais são os principais desafios que esse paciente enfrenta para chegar até vocês? Quando eles precisam de um reumatologista, realmente é o acesso. Nós somos muito poucos no Brasil. Acesso, né? É muito pouco reumatologista no Brasil, né? No Mato Grosso também. No Brasil, pouco. Sim, né? No Brasil, não é uma especialidade que ela é muito numerosa. Nos últimos 5 anos aumentou um pouquinho o número de reumatologistas, mas a gente vê que são escassos, né? E no convênio, né? Principalmente no nosso estado que vive de convênio, né? 70%, 80% dos pacientes eles são pacientes que vêm de convênio, nós temos muito poucos reumatologistas nos convênios, né? Então, acaba que particular é difícil. Sim. No SUS, nós também somos poucos aqui, né? Na UFMT. O ambulatório de vocês lá. Na UFMT nós somos, são 2, no Júlio Miller, eu estou na universidade. Aí, na Univag são 3. Né? No Hospital Geral, que são vários, tá? Tem uma equipe inteira lá, se eu não me engano, uns 6 ou 7. E mais, e tem uns mais na instituição, que são mais 3, né? Então, na Unic é um número muito maior, principalmente no Hospital Geral, no internato. E são esses que estão, você vê que não é muito, né? E são esses que estão no mercado de trabalho, né? Várzea Grande, se eu não me engano, tem 2 que estão atuando, né, na rede. Então, realmente, é o acesso. E quando a gente teve a epidemia da chikungunya, aumentou a procura. Sim. E aí os pacientes de doença imunomediada que começaram a não ter acesso. Né? Que precisam mais rapidez no atendimento. Aí foi aquele caos, né? Muito paciente com muita dor querendo um atendimento imediato, os que faziam segmento não conseguiam, e os que já tinham doença imunomediada ainda pegaram chikungunya, aí foi pior ainda, né? Então foi esse problema. E vem cá, a gente sabe que a dor, seja ela de que caráter for, ela causa um impacto emocional na vida da pessoa. Nós comentamos um pouco atrás sobre a fibromialgia, né, que é uma doença que tem esse comprometimento emocional também, mas as dores como um todo, o paciente fica limitado, não consegue ter relacionamento pessoal, atrapalha no trabalho, e isso o emocional vai para o chão, né? Como é que você enxerga esse impacto emocional desses pacientes com dores nessas doenças reumatológicas? É muito importante. A gente já sabe que na fibro, tanto a fibro por si só, ela pode desenvolver um quadro de transtorno de humor, sim, quanto esse paciente, ele pode ter um transtorno de humor e a fibromialgia, né? E qual que é o problema? Ele é sempre um gatilho para a piora do quadro clínico do paciente. Tem uma paciente que só de você falar vem ela na cabeça, gatilho. Mas ela está controlada. Então, se a gente não cuidar dessa parte, ele é sempre um gatilho e você está fazendo medicamentoso, está fazendo não medicamentoso, o paciente está bem. Às vezes ele está há anos bem, tem um gatilho emocional, atrapalha tudo, a gente tem que ajustar tudo de novo. Então, o que a gente já recomenda é acompanhamento multidisciplinar. Então, psicoterapia, né? Fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, reumato, educador físico. Sim, atividade física é importante. Todo mundo junto. Ter o convívio social, né? Sim, porque esse paciente precisa. E a gente sempre entender os gatilhos. O gatilho pode ser emocional, pode ser infeccioso, pode ser hormonal. Aquela mulher, quando entra na menopausa, ela estava tudo bem, aí piora. Então, a gente tem que entender qual que é o gatilho e tem que educar o paciente que não é só medicamento. O medicamento, muitas vezes, melhora em torno de 40%. Isso eu ia falar, em torno de 40%, né? Quer dizer, nós médicos vamos ajudar em partes do paciente, né? Vamos ajudar em partes, né? E o paciente, eu vejo isso, né? Quando o paciente adere ao tratamento, principalmente da multidisciplinaridade, a chance dele ter êxito é muito grande, né? Eu tenho 2 pacientes que elas não tomam mais medicação, elas só ficaram com não medicamentoso, com fibra, que é raríssimo. Sim, sim. Mas a minha adesão com não medicamentoso é muito ruim. Eles não querem fazer.
E não é assim, não quero, é porque é muito difícil. Sim, o primeiro acesso mês, hoje é muito difícil. o primeiro mês deles é muito difícil. Então você fala, começa atividade física. Você tem que orientar o instrutor, por exemplo, que esse paciente não precisa pode de atividade ter física essa muito leve, otimização tão Sim. rápida, que tem que ser mais mais um alongamento, uma caminhada. do que muscular, assim, musculação, Sim. né? Então, que a patologia já tem um acometimento muscular. E vem cá, e como é que você vê o papel do entorno do paciente? Quero dizer assim... Da família? Família, trabalho. Você já deve receber também esse perfil de paciente que às vezes é recriminado dentro de casa. Porque é aquilo que nós falamos, a olho nu está tudo bem, né? Mas quem sente o problema sabe o quanto difícil é. E é objeto, principalmente numa patologia ainda que acomete mais mulheres, né? A gente vive num mundo machista, né? Tem paciente que leva o esposo como... Né? Ele leva é importante também trabalhar o entorno, né? Eu não estou inventando. Então, eu já tive paciente que levou e falou assim, olha, ouve o que a doutora está falando que eu tenho, que aí você vai entender. Eu já tive também. Então, realmente, quando a gente vê que não tem o apoio no trabalho, não tem o apoio em casa, até tem pacientes que eles Pode ser o gatilho tá dentro de casa, né? Sim, eles falam, teve pacientes meus que já separaram, teve pacientes que tiveram que simplesmente mudar de trabalho ou tentar ver o trabalho de uma outra perspectiva, senão não ia dar certo. Então, a gente sabe que a aceitação do meio influencia na resposta. Até porque o paciente com doença crônica, ele precisa da família, ele precisa dos amigos, ele precisa dessa atuação no trabalho, senão ele não consegue seguir com o tratamento. Porque é difícil, né? E como é que você enxerga o papel do médico nisso aí? Até que ponto, na sua opinião, eu quero escutar, eu tenho a minha formada, mas eu queria escutar assim, até onde o médico, no teu modo de ver, ele pode interferir nessa questão do entorno familiar ou do trabalho, assim? Eu acho que ele tem que começar com o paciente. Primeiro ele tem que educar, sentir a vontade de trazer, né? Paciente, e ele tem que gastar um pouquinho mais de tempo explicando, porque eu acho que os pacientes entendem muito pouco da doença deles, tá? Então assim, o que a gente percebe é a dificuldade de adesão ao tratamento, porque a gente não conversa e a gente não explica. Isso é outra coisa que a gente não entende o que o paciente vive. Sim. Muitas vezes você não sabe em que contexto ele está, como que está a vida dele. Então, conversa com ele, vê como eu acho que o acolhimento inicial é muito importante, né? Eu falo para os alunos que 70% a 80% do nosso sucesso é a relação médico-paciente. Sim. Ele sentir confiante em você e poder se abrir, né? Principalmente em patologias que esse quadro emocional está interferindo, né? E quem mexe com dor em todas as áreas que forem vai ter, né? Esse comprometimento emocional. Você já deve ter ouvido o paciente falar assim, nossa, só de vir aqui eu já conversar com você, eu já saí melhor. Então, eu acho que é isso. É você mostrar que você se importa, você entender como que você pode trabalhar esse contexto, mas você tem que conversar com o paciente. Sim. E entender qual que é. É o meu marido. Traz seu marido na consulta. É meu filho, ele traz seu filho na consulta. E aí você vai explicar para essa pessoa e a pessoa vai ajudar ele a aderir. Depois, quando você tiver um tempinho, tem um episódio que eu trouxe uma paciente minha fibromiálgica aqui no consultório. É uma paciente que está estabilizada. E ela conta, ela relata o que ela passou durante o tratamento dela, que tentou isso, tentou aquilo. E a questão do entorno dela era um gatilho assim que do trabalho. O relato dela era que no trabalho a patroa obrigava, falava que ela tinha que fazer corpo mole, e chegou um momento que ela chegou no esgotamento emocional e tanta dor que ela falou, eu paro, eu faço uma besteira comigo. Então, assim, pois você tenha... O paciente ele até se questiona se ele tem aquilo mesmo. Sim. Né? Ele fala, não é possível, porque eu estou sentindo isso, todo mundo falando que eu estou inventando. Então, é importante. E tem, né? E tem colegas que falam isso. Sim. Também. Isso é muito triste, né? Que eles falam que a doença não existe. Nossa, então, se você aí o escutar paciente, esse episódio, você vai ficar muito... Mas que bom, eu fico feliz, eu sempre fico feliz, né? E assim, esse olhar da integralidade do profissional também é importante, né? Saber ver o paciente como um todo e utilizar a multidisciplinaridade. Assim, eu acho que muitas das patologias, a multidisciplinaridade é fundamental. Eu ligo para o colega, às vezes, na frente com o paciente. Eu ligo quando eu tenho intimidade. Quando eu não tenho intimidade,
eu mando e-mail, se o paciente tem um colega que eu mandei de fora que eu mandei e-mail, eu mando carta, né? Porque eu acho que quando a gente trabalha junto é em prol da mesma causa. Beneficiado é só o doente. Porque se você prescrever uma coisa ou prescrever outra, o paciente ele chega confuso, ele fala, nossa, mas você passou isso, ele passou aquilo, eu não sei o que eu faço, doutora, o que eu tomo? Aí eu comprei isso, às vezes drogas iguais, sabe? Então a gente tem que conversar. Sim, tem que conversar. E também a questão das terapias, né? Por exemplo, uma que nós acabamos abordando aqui é a nutrição, né? Nesse paciente que é inflamado, se ele tiver um gatilho inflamatório, a gente sabe que a articulação vai ter problema. Então, você ter um bom terapeuta por perto, um psicoterapeuta, um bom nutricionista, um bom fisioterapeuta, às vezes parece besteira, mas pacientes que tenham deformidade articular vai precisar de um serviço social. Como é que às vezes você vai prescrever uma cadeira de roda para esse paciente se lá não tem nem rua asfaltada? Olha que interessante. Legal, né? Isso, né? E a gente não pensa nem nisso. Não pensa nisso. A minha professora de Brasília, né, Alicia, ela fez um manual de posições para o paciente ter relação sexual. Paciente com artrite reumatoide, deformado, porque você não pensa que sexo é saúde. É saúde também para esse paciente. Sim. Um paciente, às vezes, de 40, 50 anos, ele tem vida sexual ativa. Aí você fica assim, ele tem deformidade, como que ele pode fazer? Às vezes fizeram um manual. A gente fica muito focado na doença, né? Nisso, a gente não pensa que aquilo está impactando na vida dele. Na vida social. Né? Então, trabalhar tudo isso, tentar conhecer e dar uma vida, uma sobrevida melhor, uma qualidade de vida melhor para o doente, e ele vai ficar... Eu falo com meus alunos que é o meu melhor salário, né? Ele voltar e falar assim, nossa, eu estou bem, doutor, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer É a melhor resposta que a gente tem. É a melhor resposta. A gente ganha 2 vezes, eu acho, com isso. Vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico e tratamento, né? A gente sabe que de uns bons anos para cá, os diagnósticos, os exames de imagem laboratoriais evoluíram muito, né? Como é que você enxerga isso aí? Fala alguns exames que você acha que hoje são fundamentais e que evoluíram. Nossa, eu gosto muito da ressonância nuclear magnética, né? Eu sou uma apaixonada. E agora eu fui numa atualização de espondiloartropatias e eles falaram que agora eles estão fazendo novas maneiras de a gente visualizar coisas que às vezes a gente tinha que pedir um atomo associado. Ele faz uma imagem semelhante na própria ressonância. Os exames de imagem evoluíram demais. Fantástico. Né? Antigamente, eu vejo assim, na época que eu fiz residência, ainda tinha solicitação de cintilografia óssea para ver sacrilete. Hoje a gente nem usa mais isso. Né? Todo guideline é em cima de ressonância. Mas assim, na reumata é um pouco complicado, porque a gente não tem, às vezes, um marcador que vai definir doença. Então, a história clínica, os exames laboratoriais auxiliam. A clínica na reumata é muito importante. A clínica é muito importante. Aí, os exames laboratoriais, a gente tem vários que entraram, eles ajudam, mas às vezes eu preciso de um histopatológico em algumas, e imagem ajuda muito, né? E cada ultrassonografia, dia mais. Né? A ultrassom está padronizando, né? Eles estão padronizando para avaliação, a ultrassom com Doppler, né? Com Bauer Doppler. Eu faço ultrassom desde 2017. É impressionante o quanto as máquinas evoluíram muito e o quanto agrega no seu consultório. É muito importante, né? Não só no consultório, tem estudos. Sim. Toda vez que a gente, além de usar os critérios clínicos, a gente acrescenta uma ultrassonografia e dá pra gente levar isso, porque ela não tem um custo tão alto assim, né? E ela dá uma imagem, principalmente esses quadros agudos, subagudos, ela ajuda. E a gente tem agora ela portátil, dá para fazer. Então, assim, ajuda a guiar procedimento. Muito, eu faço muito procedimento guiado, nossa, ajuda muito. Né? E em relação a tratamento novo, a gente está numa era nova que a Onco abriu, né? A Onco abriu muito a terapia-alvo, né? E agora a gente também está, por exemplo, com os CAR T-cells, que são essa modificação. Quais são os avanços mais promissores aí no tratamento? Eu acho que o CAR T-cells para lúpus, esclerose sistêmica. Explica para o pessoal o que é o CAR T-cells. CAR T-cells é a gente modificar os linfócitos T, né? São as células de defesa. Células de defesa, da imunidade adaptativa. Então, antigamente a gente usava, né? Um pouquinho atrás, ela começou a ser utilizada para neoplasia hematológica e teve um grande benefício. E agora a gente tem vários estudos para lúpus, para esclerose sistêmica e também para miopatia inflamatória. Miopatia inflamatória?
Miopatia inflamatória agora também. E nanobiológicos também estão sendo algo novo. Outra coisa é a associação de biológicos, né? De classes diferentes, né? Agora eles estão tendo muito isso, às vezes 2 classes, às vezes uma terapia-alvo junto com biológico. A gente nunca usava biológico associado, porque a gente tinha medo do perfil de segurança. Agora a gente está vendo que em alguns casos, principalmente na doença psoriásica, ela é muito refratária mesmo, né? Ao tratamento padrão, então a gente está associando algumas drogas e estamos vendo que está tendo benefício e está sustentando esses pacientes, estão tendo melhora de vários domínios, né? Domínio a gente fala é quando várias partes do organismo são comprometidas, então a gente tem que focar nas medicações que vão cumprir esses domínios e está entrando agora essa associação. E no caso da osteoporose, terapia sequencial, né? Que a gente agora está fazendo com anabólico seguido do antiabsortivo, que também é algo que está sendo implantado. Os anabólicos entraram fortes. Entraram. Né? E eu estou gostando bastante. Está melhorando o prognóstico. Quais? Perfil de segurança bom. Tem a teriparatida a gente já usava, agora o romosozumab, né? É uma droga que se mostrou bem segura. No medo a gente tinha um pouquinho de medo do quadro cardiovascular, dependendo pacientes, mas os estudos estão vendo que é uma droga relativamente segura para essa população idosa. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre as doenças endêmicas, né? Que é um objeto que você está a fundo aí, né? Parte da comissão. Como é que essas doenças infecciosas e autoimunes se entrelaçam no nosso cenário aqui do Brasil? Porque o Brasil, cada estado é um... Né? É um nicho diferente. É um nicho diferente, né? Diferente. Bom, Mato Grosso, falando em Mato Grosso, a gente tem que pensar sempre em tuberculose e Hansen, tá? São endêmicas. Hansen dá muita manifestação articular, então confunde muito. E às vezes não é aquela forma clínica característica que a gente está habituado, né? Então, sempre pensar, porque se eu imunossuprimo um paciente com Hansen... Nossa! E acontece, tá? Eu já peguei em consultório pessoas que achavam que o paciente estava com psoríase, uma forma glutata, e na verdade o paciente estava com Hansen. E aí, imagina, imunossuprimindo um paciente desse. Então, a gente tem que investigar. E tuberculose é algo muito sério, porque se a gente não investiga, os anti-TNFs agem sobre o granuloma. Então, um paciente vai ter forma grave, às vezes morre porque você não investigou a infecção. Né? E triar sempre vírus B, vírus C, sífilis. Sífilis a gente tem surtos. Vírus B, vírus C são as hepatites, viu, pessoal? Desculpa, eu vou aí falando, eu vou te dar umas cortadinhas aí, mas é porque pro nosso público. É verdade. Então, hepatite B, hepatite C, assim, a gente sempre tria. A gente tria... Essas são, só te interrompendo, as hepatites são patologias que até os médicos... Os colegas dominam bem, assim, né? Não esquecem de estar procurando, né? Mas eles esquecem que ele dá manifestação articular. Então, são todas doenças que dão manifestação articular. Você pede pelo menos um TGO, um TGP aí pra... Sífilis pode dar manifestação articular, hepatites podem dar manifestação articular. A gente teve Lyme-like, eu tenho um caso aqui no estado de Lyme-like, que é aquela doença de Lyme, do carrapato. Que não é tão comum no Brasil, mas a gente teve um quadro parecido, é um outro carrapato, e ele também pode dar manifestação. Não é esse comum de fazenda, não, né? Não, é um específico. E aí pode teve caso no Mato Grosso do Sul, teve caso aqui, então a gente tem que pensar, não só pensar em doenças infecciosas porque eu imunossuprimo, mas pensar porque eles podem dar manifestação articular, e a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com as nossas doenças imunomediadas. E aí é onde que você falou lá atrás, né? A questão desse contato mais próximo com as outras especialidades. Por exemplo, infectologia, né? Que às vezes esse paciente vai chegar, às vezes pela infecto, vai chegar pelo clínico geral, né? Então esse contato mais de perto é muito importante. Eu tenho várias amigas infectos, assim, eu tenho várias que precisam. Porque essas doenças endêmicas aí, né? Geralmente a porta de entrada para esses pacientes, às vezes até na infectologia, né? E não vai longe, o gonococo, clamídia, dão manifestação articular. Sim. E poliarticular, sabe? Então, assim, toda vez pensar primeiro em processo infeccioso, triar esse paciente, buscar as infecções mais comuns. E se o paciente já tem alguma imunossupressão, como o HIV, e o HIV em si, né, ele dá manifestação articular, tá? Então, não só o paciente por ele ser imunossuprimido, mas ele dá manifestação articular.
Pensar nesses pacientes até quando você vai introduzir alguma medicação. Por isso que prescrever o metrotexato para chikungunya, você tem que triar. Porque se você não triar, você tem que lembrar que ele é um imunossupressor. Sim, e ter cuidado com as outras coisas, né? O paciente está com infecção urinária, você entrou com imunossupressor, entendeu? Tudo isso, piorar o quadro clínico desse paciente. Então, triar processos infecciosos mesmo nesse paciente, não imunossuprimir em vigência de processos infecciosos. Dominar a droga que você vai prescrever, Dominar, saber efeito adverso de droga que você vai prescrever, né? Então, tudo isso é relevante. Covid também, a gente teve casos agora que vem muito para reumatologia, o Covid longo, né? Sim. São as manifestações articulares, sistêmicas, depois que você teve infecção pelo Covid. Aí você fica com aquele cansaço, aquela dor articular. Eu estou recebendo pacientes plégicos. Covid longo, manifestação neurológica, cardiovascular, pode dar tudo. Então, pensar nesses pacientes que são pós-infecciosos, que também podem desenvolver um quadro musculoesquelético, e a gente trata também. Vamos falar um pouquinho, a gente está chegando no nosso encerramento, como a gente tem muito aluno que nos assiste aqui, e muitos médicos recém-formados que nos assistem, que estão em dúvida de que área seguir. Fala um pouquinho sobre a formação do reumatologista e o mercado de trabalho na área reumatológica. Você já abordou um pouco, pelo menos aqui, que tem pouco, né? Tem pouco. Eu sempre quero mais. Se vocês quiserem fazer, eu apoio totalmente. Bom, o reumatologista, ele precisa fazer residência de clínica médica, né? Como eu já falei, envolve vários órgãos sistêmicos, então a gente tem que ter uma noção geral, tá? São 2 anos de clínica médica, 2 anos de reumatologia. É uma especialidade que ela é predominantemente clínica, tá? Então, a gente pode até fazer procedimentos, mas não é tão comum. Não é muito a via de regra, né? Não, eu adoro fazer infiltração, né? Acaba que a gente faz infiltração, tanto intraarticular, periarticular, em gatilho, né? Para síndrome do dormio, ponto gatilho para síndrome da dormiofacial. Acaba que agora está abrindo um pouquinho por causa dos ultrassons, né? A gente também está fazendo ultrassom articular, tanto para auxiliar no diagnóstico, quanto para fazer esses procedimentos guiados. E nós, geralmente, que cuidamos de centro de infusão de imunobiológico, né? Então, por nossas drogas, a maioria serem prescritas com a reumato, uma coisa que não é mais só da reumato, então usa-se imunobiológico para várias especialidades agora, mas por nós já estudarmos há algum tempo e dentro da residência a gente estuda muito imunologia, né? O meu TCC foi de imunologia e a gente teve que cursar mais 6 meses só de imunologia, porque a gente vê muito imunologia, né? Então a gente acaba conduzindo centros de infusão de imunobiológicos, né? Que são centros em que a gente administra essas drogas, faz os cuidados, acompanha os pacientes e vê a possibilidade ou não de reação desses pacientes durante a administração da droga e do segmento deles de forma adequada. Então, um mercado de trabalho bem amplo aí e vasto para a pessoa que queira fazer a área da reumatologia. Pode fazer pesquisa, a gente gosta muito, né? Eu fui para a área da pesquisa, né? Então, assim, da docência. Mas também tem um leque de possibilidades, né? Bacana. Bom, nós estamos encerrando mais esse episódio. Conversamos bastante, já deixo as portas abertas para um novo convite. Tem muita coisa que a gente pode abordar ainda. Espero que tenham gostado. E eu gostaria que você, olhando naquela câmera ali, deixasse uma mensagem para aquele paciente que tem dor crônica de longa data, que não tem um diagnóstico, né? E que nunca falou com o reumatologista, né? Você mesmo abordou aqui, falou que os reumatologistas são poucos aqui no estado. Que mensagem você deixaria para esse paciente? Eu deixaria que, no caso desse paciente tá com quadro de dor, né? Não só dor articular, dor mesmo, dor que perdure por mais de 6 semanas e que vem junto com outras manifestações, envolvimento da pele, envolvimento da mucosa, queda de cabelo, coração, teve alguma outra alteração, procurar o serviço de reumatologia para investigar, né? É sempre importante. Ou então procurar um clínico, né? Ou então procurar um clínico que vai direcionar, porque vai precisar, às vezes, uma investigação ampla, né? Então, não só ir lá fazer analgesia, porque o que demora mais o acesso é isso, a gente ir paliando. Então, você vai lá, toma analgésico, fica melhor, e quando você vai ver, o quadro está arrastado, já está 2 anos, 3 anos, assim. E aí, às vezes, o que a gente poderia ter restaurado lá atrás, e você ter melhorado, está pior, e muitas vezes você já está com efeito adverso, como você disse, das drogas que usou de forma inadequada, né?
E vem cá, olhando também nessa câmera, onde que os nossos ouvintes podem te achar, te acompanhar, tirar dúvidas, buscar um atendimento de qualidade? Sim, eu estou nas universidades, mas aí é pela rede, né? Então, quando precisar... Tá em todas as universidades, eu estou em pessoal. todas, viu? É só mandar Quer ir pela universidade, pela rede, você pode escolher. Pode ir pela rede que eu tô lá. E eu tô na Axons MT, tô atendendo lá. A gente tem um site, divulga as informações. Instagram da Axons, né? É na Axons MT. Tem um link mesmo no Instagram, você pode entrar, @AxonsMT, que aí vai ter tanto o link de acesso ao site, que a gente tem todas as informações, eu trabalho... Qual o endereço? É aqui na Avenida aqui no Jardim Cuiabá. Cuiabá, tá? pessoal. É na Rua das Orquídeas, aqui no Jardim Cuiabá. E lá a gente trabalha com uma equipe de neurologia também, então é multidisciplinar, tem fisioterapia, tem outras especialidades que também vão ajudar no suporte. Mas todas as informações estão no site, a gente costuma divulgar também material para educação continuada do paciente. E lembrar o paciente também que ele tem acesso ao site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, tá? O site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, é só você entrar pelo Google, colocar Sociedade Brasileira de Reumatologia, vai abrir o site, tem a ala do paciente, com todas as informações das doenças, tem os guidelines, os alunos têm uma área de acesso também para pesquisa e esses pacientes podem pedir informações, tem chat de pacientes lá dentro, acesso. Depoimentos, tem, e tem meu contato lá também com o endereço, é só você procurar pelo meu nome, você consegue encontrar todos os reumatologistas do Brasil que são associados à sociedade. Isso é muito importante, né? É importante, sempre. Tem o RQ, especialidade. Tem o RQ, todos que têm um RQ bem pontuado. Lá, e vocês podem ter o acesso, tá? Então lá também está o endereço da clínica, tudo bonitinho. E se vocês forem para outro estado ou estiverem no interior do estado, a gente também tem no interior do estado reumatologistas que estão inscritos na Sociedade Brasileira. Tá bom? Nós temos uma parte final do programa que é um bate e volta, tá? Sai um pouquinho da área médica. Tranquilo. E vamos entrar na área pessoal. Tranquilo. Eu vou falar uma palavra e você fala o que vem à cabeça. Tá. Um hábito que você tem. Assistir filme, adoro. Então são dois. Toda noite, é aquela hora assim que depois que acaba tudo, eu e meu marido. Bacana. Gosta de música? Muito, rock. Rock? Vamos no Guns semana que vem, né? Vai onde? No Guns N' Roses. No Guns N' Roses. Pessoal, vai ter Guns N' Roses aqui verdade. semana que vem. Vai ter uma música específica que você gosta? Não, eu sou bem eclética. Eclética? Nesse sentido, O que te motiva? Superação. Toda vez que eu tenho algum desafio, isso me motiva muito. O médico é importante. Ir atrás, buscar. Eu não desanimo, não. Eu sou aquela assim. Eu fico às vezes triste, mas eu vou até nada. Eu sou osso duro de roer também. Um hobby. Ler, adoro. Adoro ler. Bacana, isso é importante também. Que ser, no começo era advogada, né? Que você queria. E eu gosto dessa parte assim, policial, uma coisa, aquela que foge totalmente da minha área. Família. Amor, é a minha paixão. Bacana. Uma mensagem que você deixa para o nosso público, para a nossa audiência que está nos assistindo. Que é muito importante buscar conhecimento, né? Então, nós ainda que somos professores, né? A gente vê o quanto que é importante isso. Cada vez mais eu vejo que eu não sei absolutamente nada, né? E as coisas se renovam muito. E as coisas se renovam muito. E é importante que esse conhecimento ele não esteja retido mesmo. É importante essa iniciativa que você faz com o podcast. Então, o conhecimento ele tem que ser propagado. E hoje está muito, muito fácil o acesso, né? Você consegue ter... Lembra que a gente tinha Barça? Sim. Eu sou da época da Barça. Eu também. Então, assim, era difícil o acesso. Caras internos, gravar a campainha lá. A faculdade, a gente tinha que pegar o livro, demorava semanas para pegar. Não, hoje em dia você pode ter acesso. Grandes revistas liberam acesso, né? Então, passar informação inadequada não dá mais, né? Tem que saber filtrar, Tem que saber filtrar, tem que buscar referência, sempre buscar referência, isso é importante. E hoje em dia, na medicina, as grandes sociedades, elas dão material. Então, busquem os sites, vejam quais os médicos que estão credenciados, pessoas sérias, que realmente querem cuidar da sua saúde, melhorar a sua qualidade de vida e te acompanhar, né? Eu acho que isso é conhecimento, a base de tudo é conhecimento. Bacana, mais uma vez te agradecer. Obrigada. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso 31º episódio, agradecendo mais uma vez aqui a doutora Mara, que
nos colaborou bastante aqui com conteúdo de muita qualidade. Já, mais uma vez, volto a frisar, tá aberto as portas para um novo encontro. Obrigada. Agradecer também ao nosso colaborador, a Reviscom, que está conosco aqui há um bom tempo, meu parceiro de sempre. Você que tem essas dores articulares, as famosas ites da vida, venha conhecer a Reviscom. Produtos são ácido hialurônico com bastante qualidade que pode te ajudar. Tá? Não esquecer de acessar o nosso canal, entra lá no YouTube, tem no Spotify, conteúdo de muita qualidade, de diversas especialidades, empreendedorismo na área médica e não médica. Você vai ter um caminho para a tua vida aí. Acesse o canal, faz a inscrição e ativa o sininho, pessoal. Isso é muito importante para a gente. E agradecer você mais uma vez pela colaboração de estar nos assistindo aí. Um abraço a todos. Um abraço, obrigada. Obrigada. Foi? Gostou? Muito, eu fiquei tão à vontade, obrigada. Legal, né? Parecia que você estava aí me filmando. Foi muito bom, obrigada. Vamos bater uma foto? Uhum. Obrigada. Você dá uma olhada na tua camiseta. Obrigada, tem que tirar foto com ela, né? Sim, tirar. Tirar o tamanho. Vamos tirar uma na horizontal. Levanta um pouco mais a camiseta. A camiseta. Isso. Agora tira uma no story. Fechou. Gostou? Eu adorei, obrigada. Viu? Obrigada mesmo. Eu tenho que te agradecer, cara. Eu já estava querendo trazer.